Cântico Grande Senhor. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria muito grande mais uma vez estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Eu gostaria de nessa noite refletir com vocês no texto que se encontra no Salmos 32, apenas o verso 8, que diz o seguinte: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse rico privilégio de cultuarmos ao Senhor, mesmo, Deus, que de maneira diferente do que é o nosso habitual, que é reunidos, ó Deus, no templo, mas estamos, ó Deus, assim mesmo, como igreja do Senhor, juntos, para celebrarmos a Ti, reconhecendo que só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e sabemos que o Senhor é conosco, independente do lugar, independente das circunstâncias, o Senhor se faz presente no nosso meio.
e que o Senhor possa receber, ó Deus, esse culto, esse louvor, essa adoração que é destinada a Ti, e possa, ó Deus, preencher o nosso coração realmente, ó Deus, com a Tua santa palavra, que possamos ser edificados por ela e que ela possa, ó Deus, realmente fazer efeito na nossa vida de maneira prática, para que possamos, ó Deus, estar sempre fazendo aquilo que é a Tua vontade e não a nossa. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nos abençoe a cada dia, é o que nós pedimos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, é muito bom estar falando do amor de Deus. Seja de qualquer forma, falar do amor de Deus é sempre uma alegria. Hoje eu quero refletir com você sobre, em relação ao tema sobre estar na direção do Senhor. Então, sob a direção do Senhor é o tema que nós escolhemos para estar falando nessa noite. Esse Salmo 32, ele é um salmo, que é um salmo de ação de graças por aqueles que tiveram os seus pecados perdoados, alcançaram o perdão dos seus pecados, e aí então eles agradecem ao Senhor por esse privilégio de terem os seus pecados perdoados, de poderem ter acesso ao Senhor, de poderem estar diante do Senhor glorificando. Como os irmãos sabem, a maioria dos salmos são cânticos de louvor ao Senhor, então eram hinos cantados pelo povo de Deus, pelos israelitas, pelos judeus, em louvor a Deus e agradecendo ao Senhor. Então o salmo ele já começa dizendo exatamente algo nesse sentido, que ele diz assim: feliz ou bem-aventurado é aquela pessoa que tem as suas transgressões perdoadas, ou seja, os seus pecados, e diz o seu pecado, quando o seu pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e cujo seu espírito não há engano. Então é um salmo de realmente gratidão ao Senhor. Mas em especial no verso 8 ele traz uma lição muito importante para nós que queremos estar sob a direção do Senhor. E como é importante nos dias de hoje, principalmente com tudo que estamos vivendo, com todo esse contexto de pandemia, com todo esse desajuste na nossa economia, com todo esse desgoverno nas mais diversas esferas do nosso país, seja ela no âmbito legislativo, executivo e até mesmo judiciário, uma insegurança que nós temos em todas as áreas e em todas as esferas governamentais do nosso país. E então nós ficamos assim sobre que direção seguir. Eu estou sendo direcionado por quem? O que dá atenção, o que realmente levar em consideração e o que realmente seguir como padrão e como norte para a minha vida, E nós então muitas vezes nos sentimos perdidos quando ligamos a televisão ou acessamos o noticiário, seja por qualquer meio hoje de comunicação, mídias sociais, redes sociais, mídias eletrônicas, meios de comunicação tradicionais como rádio e televisão, nós vemos realmente o medo sendo espalhado de uma forma muito contundente e é claro, nós sabemos que estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma luta contra um vírus que é mortal, um vírus que realmente tem ceifado vidas preciosas, porque cada vida importa, cada pessoa é importante. E cada pessoa que perde um ente querido, seja por causa desse vírus ou por causa de qualquer outro motivo, é sempre um motivo de dor, de tristeza. Nenhum de nós gosta de passar por esse momento de ser separado por causa da morte de alguém que nós amamos. Mas nós também vemos muitos jogos de interesse, muita mídia negativa em cima disso, muita promoção feita em cima disso e o medo sendo espalhado de uma forma assustadora, Por exemplo, nós temos sim que tomar todos os cuidados, mas às vezes eu vejo um noticiário ou assisto a televisão e a gente fica com medo de sair na rua e de pensar assim, não, só de eu colocar a minha cara para fora do portão, eu estou correndo um sério risco de morte. E a gente sabe que não é bem assim. Tomando, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, onde teve mais de 132 mil casos de infectados pelo Covid-19, nós tivemos cerca de 3 mil e poucos mortos, É claro, esse número é grande, são 3 mil e poucas vidas ceifadas, 3 mil e poucas famílias enlutadas, mas nós vemos que 132 mil foram infectadas e 3 mil infelizmente chegaram a óbito, mas graças a Deus, cerca de 130 mil não chegaram ao óbito, então assim foram recuperadas ou estão em fase de recuperação. E é assim, os números
de vidas ceifadas, graças a Deus, assim, é infinitamente menor ao número de pessoas infectadas e que são recuperadas. Então isso para nós também traz um alento, é claro. Toda vigilância ela é necessária, né? Todos os cuidados a serem tomados por nós, porque nós não queremos perder ninguém, não queremos que ninguém morra. Então, se pudermos salvar uma vida e tivermos a oportunidade de fazer isso e aquilo que couber a nós fazer, fizermos, é importantíssimo, mas não podemos deixar ser dominados pelo medo, né? De pensar que realmente assim todos nós vamos morrer, que esse vírus vai ceifar toda a nossa população, vai destruir toda a nossa cidade, vai matar todos os habitantes do Brasil, porque nós sabemos que isso também não é verdade. Mas muitas vezes o que a mídia nos passa é exatamente isso. A sensação que nós temos é que todos vamos morrer e que nenhum de nós vai ficar vivo, né? E não é bem assim que realmente é a realidade dos fatos. Por isso, é uma necessidade extrema de, nesses momentos de tantas incertezas, de tantas fake news, de tantas notícias falsas, né, vamos dizer assim, e de tantas reportagens incompletas, de tantos assuntos abordados de maneiras infundadas ou muitas vezes apenas tendenciosas, nós precisamos ser direcionados pelo Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor não nos decepciona, o Senhor não nos engana, Ele não mente e Ele sempre tem a melhor direção, o melhor caminho, a melhor resposta, a melhor solução para qualquer coisa que nós estivermos enfrentando. E por isso é importante o que diz o verso 8, e eu quero repetir para os irmãos, que diz assim: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Por isso nós devemos estar sob a direção do Senhor. Como eu disse, esse é um salmo daquele que agradece ao Senhor por ter os seus pecados perdoados, por não ter sido imputado a ele a culpa, por reconhecer que a graça do Senhor o alcançou, que a graça do Senhor pôde ser maior do que o seu pecado, maior do que a ofensa feita a Deus, e que ele foi alcançado, foi perdoado e foi redimido. É interessante que o salmista ele vai dizer isso, né? O tempo todo aqui no salmo. Ele vai falar, por exemplo, no verso 4, né? Ou melhor dizendo, 3, ele diz assim: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pois os meus constantes gemidos todos os dias, né? Pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Mas aí o verso 5 tudo muda, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei, né? Então eu confessarei diante do Senhor as minhas transgressões. E aí ele diz: e tu perdoaste a minha iniquidade, né? E me limpaste, né, do meu pecado. E o salmo todo vai nessa direção do salmista reconhecendo essa necessidade de estar sob a direção do Senhor e de abandonar uma vida direcionada por si mesmo, que realmente leva a erros, leva a falhas, leva a engano, a pecado, e que nos afasta de Deus. E quando direcionado pelo Senhor, quando entendemos o perdão do Senhor, a graça do Senhor sobre a nossa vida, aí sim, e nos permitimos isso, ser direcionados pelo Senhor, aí tudo muda. E aí vem essa promessa do Senhor dizendo para aquele que reconhece isso, né, que realmente tem os seus pecados perdoados, e de que realmente o amor do Senhor é maior do que qualquer coisa, né, que realmente ele reconhece isso, que existe uma forma de viver diferente, né, que o mundo apresenta. Aí o Senhor vai dizer, né, que vai nos instruir. E aí o que nós aprendemos? Como que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer para estarmos sob a direção do Senhor. E a primeira coisa que o verso 8 nos apresenta é que nós devemos permitir ser instruídos pelo Senhor. A parte A do verso 8 diz: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Nós devemos permitir que o Senhor Deus nos conduza a nossa vida. Nós não podemos querer conduzir a nossa vida sobre os nossos próprios conceitos, sobre os nossos próprios ideais, e nem sobre a percepção dos nossos próprios interesses ou interesse dos outros, mas temos que permitir
sermos instruídos pelo Senhor, porque para estarmos sob a direção do Senhor, Ele precisa nos instruir. Por isso, aquele que reconheceu suas transgressões, os seus pecados e recebeu o perdão do Senhor, agora, ele precisa então ser instruído pelo Senhor para viver uma nova vida. Nós devemos permitir que o Senhor nos mostre o caminho e que nós possamos segui-lo sem questionar e sem duvidar que esse seja o melhor caminho. Ser instruídos pelo Senhor é isso, é ser ensinados, é sermos direcionados por Ele. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo de incertezas, de dúvidas, de tantas coisas sendo trazidas até a nós de maneira em que o nosso coração não consegue encontrar segurança no mundo, nós temos essa segurança sendo instruídos pelo Senhor. Independente de pandemia, independente de crise econômica, independente de tempos fechados, o Senhor continua sendo Deus e continua sendo capaz de instruir o seu povo. Ele continua sendo capaz de mostrar o caminho que nós devemos seguir, e nós precisamos apenas permitir que Ele nos instrua, que Ele nos conduza, para que nós possamos caminhar no caminho que é traçado por Ele e não por nós. Muitas vezes nós queremos escolher o caminho mais fácil, o caminho que não nos traz às vezes lutas, que não nos trazem obstáculos, mas muitas vezes o caminho mais fácil não é o caminho que realmente vai nos trazer a felicidade e que vai realmente ser o melhor caminho. Então não importa se o caminho é fácil ou difícil, não deve ser isso que deve medir para nós ou definir a nossa trajetória, e sim se é instrução do Senhor. O que o Senhor espera que eu faça? O que o Senhor tem me direcionado nesse tempo? O que o Senhor tem colocado como caminho para que nós possamos seguir? Essa a expectativa, e não a expectativa não seria a palavra, é essa a perspectiva, isso sim, a perspectiva que nós devemos ter, e é nessa linha que nós devemos realmente seguir. Sermos direcionados pelo Senhor, sobre a direção do Senhor, ser instruídos pelo Senhor, e é uma promessa dele: eu instruirei você, e eu mesmo vou ensinar o caminho que você deve seguir. O que cabe a mim e a você é estar disposto a realmente trilhar o caminho proposto pelo Senhor. Não ser direcionado por mídia, não ser direcionado por governo, não ser direcionado por medo, que muitas pessoas estão sendo direcionadas, e não sermos direcionados por outras pessoas também, porque tem muita gente seguindo outras pessoas, mas sermos direcionados apenas pelo Senhor. Quem nos instrui é o Senhor, é dele que nós devemos buscar a resposta, a solução, e nós devemos, principalmente em todo o tempo, mas nesses tempos que são tempos difíceis, tempos incertos, tempos inseguros, sermos instruídos pelo Senhor. Ele conhece o caminho, Ele sabe o que nós devemos fazer nesse tempo, e Ele tem sempre a direção, Ele tem sempre o caminho para que nós venhamos a traçar e que venhamos a encontrar a felicidade sem sofrermos maiores consequências. Mas se escolhermos sermos instruídos por nós mesmos, ou por qualquer outra pessoa, ou por qualquer outra coisa, aí sim nós estaremos fadados ao sofrimento, à dor e à desesperança, porque nós devemos ser instruídos pelo Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse verso 8 do Salmo 32 é que para sermos instruídos pelo Senhor, nós precisamos também buscar a sua presença. Não tem como o Senhor nos instruir se nós estivermos distante dele. O Senhor está sempre perto de nós, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele acessa todos os lugares, mas nós muitas vezes nos distanciamos de Deus. Muitas vezes, igual disse, o medo, muitas vezes as notícias, muitas vezes o pecado, muitas vezes a falta de fé, muitas vezes as decepções com outras pessoas nos afastam de Deus, e nós não podemos permitir que isso aconteça,
porque se nós permitirmos que isso aconteça, nós vamos sair da direção do Senhor, e o alvo é estarmos sob a direção do Senhor. Nós precisamos estar sob a direção do Senhor se queremos, vivenciar essa crise, vivenciar esses tempos difíceis que nos são apresentados hoje, e sairmos vitoriosos. Então nós precisamos o quê? Buscar a presença do Senhor, estar mais perto dele, E lá em Tiago, no capítulo 4, verso 8, vai trazer para nós justamente essa direção de buscar a presença do Senhor. Eu não deixei marcado e vou abrir aqui junto com você, e você pode abrir aí também na sua casa, o livro de Tiago, a carta, vamos dizer assim, de Tiago. E aí você vai encontrar, comigo tá logo depois de Hebreus aí você vai encontrar Tiago, e aí você vai ler comigo, no Tiago, no capítulo 4, verso 8, vai trazer sobre essa direção de nós buscarmos a presença do Senhor, de nós estarmos na presença do Senhor. Diz assim o texto, achei aqui, espero que você também tenha achado, diz assim, cheguem-se perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Cheguem-se perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o vosso coração. Então aqui a instrução é que nós venhamos a estar perto de Deus, nós venhamos a nos achegar para perto do Senhor, porque diz assim, se você chega perto de Deus, Ele também chega perto de você, E aí nós devemos buscar a presença do Senhor. E aqui no verso 8 do Salmo 32, que é o nosso texto de base, ele vai, depois que ele fala na parte A, que diz assim, que ele vai nos ensinar, o caminho, que eu instruirei, ensinarei o caminho, ele diz assim, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho, ou seja, sobre as minhas vistas, sobre o meu olhar, sobre a minha presença diante de mim é que eu vou te aconselhar. Então é importantíssimo, é fundamental, é imprescindível estar na presença do Senhor. Por isso nós devemos buscar a presença do Senhor constantemente, se nós queremos estar sob a direção do Senhor, se nós queremos receber a instrução do Senhor e não ser iludidos com qualquer outra instrução, com qualquer outro ensinamento, nós temos que buscar a presença do Senhor. O Salmo 42, o verso 1 e 2 vai dizer a que ponto que nós devemos buscar, com qual intensidade que deve ser essa busca, e o salmista esclarece isso aqui de uma forma muito intensa, muito clara, quando ele diz assim, da mesma forma, ou seja, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do meu Deus? Então, da mesma forma que a corça, que é aquele animal que corre, que cansa, que fica ofegante, precisa de água para renovar as suas forças, é da mesma forma que nós precisamos estar na presença do Senhor. Assim a nossa alma precisa suspirar pelo Senhor. Então, para que nós sejamos instruídos pelo Senhor, para que nós sejamos direcionados pelo Senhor, nós precisamos buscar a presença do Senhor, nós precisamos estar na presença do Senhor, e essa busca tem que ser uma busca diária, tem que ser uma busca constante, e tem que ser uma busca independente de circunstâncias, porque muitas vezes nós colocamos desculpas para não buscarmos ao Senhor. A gente coloca milhões de obstáculos. A gente fala, mas eu estou chateado com isso ou com aquilo, eu estou desempregado, eu estou enfermo, tem um parente meu doente, eu estou com medo, a igreja fechou as portas do templo, e a gente vai colocando desculpas para não buscar ao Senhor. Mas é independente disso, quando nós estamos sedentos, quando nós estamos com sede, nós não vemos obstáculos para irmos atrás da água, porque nós queremos saciar a nossa sede. É assim que nós devemos buscar a presença do Senhor, sedentos, ansiar, como diz o salmista, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, e ele já busca quando, Senhor, eu posso me apresentar diante da sua face, ó Deus.
Assim deve ser a nossa busca de estar na presença de Deus. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, né? Nós não podemos jamais retroceder no que se diz respeito à intimidade, à busca, né, pela presença do Senhor, porque quando falamos de buscar a presença do Senhor, falamos de intimidade com Ele. E nada pode atrapalhar a nossa intimidade com o Senhor. Não é Covid, não é problemas financeiros, não é porta de igreja fechada, não é problemas com familiares, conjugais, com filhos, problemas na igreja, seja o que for. A nossa busca pelo Senhor, ela precisa ser constante, ela precisa ser diária, porque a partir do momento que eu deixo de buscar o Senhor, eu paro de ouvir a sua instrução, e a partir do momento que eu não sou instruído pelo Senhor, eu não sou mais direcionado por Ele, e não sendo direcionado por Deus, aí nós começamos a entrar em ruína, em sofrimento, em dor, e aí nós começamos a dar ouvido às vozes desse mundo, e aí as coisas se perdem. E para encerrar, queridos, essa reflexão que o Senhor coloca no nosso coração nessa noite de quarta-feira, né? A última lição que nós aprendemos aqui nesse verso 8 do Salmo 32 é ouvir, dar ouvidos ao conselho do Senhor, porque é o que ele diz aqui no final do verso 8, quando ele vai falar, né, sobre as minhas vistas, ou seja, diante da minha presença, dos meus olhos, eu vou te aconselhar, eu te darei conselho, sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Queridos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão buscando conselhos das mais diversas formas, dos mais diversos lugares. As pessoas estão buscando conselhos em livros de autoajuda, buscando conselho em pessoas influentes na sociedade, buscando conselhos de parentes, buscando conselhos de amigos, buscando conselhos de tanta gente, mas as pessoas muitas vezes estão esquecendo de buscar conselhos aonde realmente devem buscar, porque são conselhos que jamais falham e são conselhos verdadeiros, conselhos sábios, conselhos que geram vida, e os conselhos do Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33, vai dizer para nós que as más companhias, ele vai dizer assim: irmãos, não se enganem, são as más companhias que corrompem os bons costumes, os conselhos do Senhor, e aí passamos a buscar conselhos em outros lugares. Nós somos corrompidos. Por quê? Porque as pessoas são corrompidas, as pessoas são limitadas, as pessoas não têm condição de nos aconselhar, né, por si próprias, a não ser que sejam instrumentos nas mãos de Deus e nos aconselhem, né, pautados na palavra de Deus, que tenham vida e que tenham intimidade com a palavra de Deus. E já em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, vai nos mostrar o quanto os conselhos do Senhor são importantes, quando ali o apóstolo Paulo diz que toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada, ou seja, foi Deus que inspirou os homens a escrever a Bíblia, e ela diz, e ela é proveitosa, ou seja, ela serve, ela é útil para quê? Para corrigir, para redarguir, para ensinar, para aconselhar, queridos. Então a Escritura, Deus nos aconselha por meio da sua palavra. Tem muitas pessoas buscando conselhos de Deus, mas querem que Deus os aconselhe sem ler a Bíblia. E se eu não busco a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, eu corro o risco de achar que estou sendo aconselhado por Deus e na verdade está sendo aconselhado sobre um ponto de vista, sobre a ótica de uma pessoa que se diz ser usada por Deus. Mas quando eu vou na fonte, quando eu leio o texto sagrado, aí a própria Escritura Sagrada, ela me aconselha. O próprio Deus traz esse conselho maravilhoso. Quando eu abro o livro de Provérbios, ali tem conselhos para todas as fases da nossa vida. Deus do jovem, Deus do adulto, Deus da pessoa já mais experiente, né, na melhor idade. E tem conselhos para nós, porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para aconselhar, ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para corrigir, ou seja, tudo isso são conselhos.
Então nós precisamos dar ouvidos aos conselhos de Deus. Aqui esse texto, como eu disse, é um texto de gratidão por alguém que teve os seus pecados perdoados e quer viver sobre a graça divina, quer viver sobre uma nova perspectiva de vida. E aí o Senhor vai dizer: olha, eu que vou aconselhar vocês diante da minha vista. Então, para estarmos sob a direção do Senhor, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor, trilhar o caminho que Ele já traçou. Não sou eu traçar o caminho, não é você traçar o caminho, mas simplesmente trilharmos o caminho que já foi traçado pelo Senhor, para que nós só possamos caminhar por Ele. Para entender qual é esse caminho, é imprescindível buscar a presença do Senhor, ter intimidade com o Senhor, estar na presença dEle. E para poder seguir esse caminho, o conselho a ser ouvido, o conselho a ser absorvido é o conselho de Deus, é a palavra de Deus, são as sagradas escrituras do Senhor. Senão, queridos, nós estaremos realmente sob outra direção e não sob a direção do Senhor. O Salmo depois ele vai encerrar, ele vai dizer que quando nós não fazemos isso, igual quando ele chega no verso 10, eu ia até falar algo sobre o verso 9, mas vamos gastar um tempo que vai estender a mensagem, então vou direto para o 10, que diz assim: olha, são muitos os sofrimentos daqueles que são ímpios, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia vai o cercar, vai o alcançar. E aí ele encerra dizendo: alegrem-se no coração e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração, ou seja, todos que são direcionados pelo Senhor, todos que estão sob a direção do Senhor. Tenha essa certeza, a misericórdia vai te cercar. O sofrimento daqueles que resistem vai ser muito, né? O sofrimento daqueles que são ímpios, daqueles que querem caminhar sobre sua própria direção ou sobre outra direção, será muito, mas a misericórdia estará presente sobre aqueles que estão sob a direção do Senhor, e nós teremos motivo para nos alegrar. Nós temos motivos para nos alegrar no Senhor todos os dias, independente da situação que nós estamos vivendo. É motivo de nos alegrar no Senhor. Então, queridos, que nós possamos aprender a continuar buscando a direção do Senhor, aprender a viver sob a direção do Senhor. Vamos orar. Eu quero fazer um pedido de oração nesse momento também, né, pela vida da mãe da nossa querida irmã Cristina, né? Ela foi internada lá em Mateus Leme, está tentando transferência para BH, né? O quadro parece ser de pneumonia, né? Já estive em contato com a família, estão sendo assistidos, mas carece das nossas orações. São coisas que humanamente nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode, que é justamente, né, mudar o quadro, né, fazê-la reagir, fazê-la superar mais uma vez, né, essa enfermidade. Vamos juntos estar com a irmã Cristina, né, em oração, né, pessoa tão querida, tão atuante na nossa igreja, e que agora passa por essa dificuldade junto à sua mãe, mas ela não está sozinha, né? Eu disse isso para ela: nós somos uma família, e é nessa hora que nós precisamos estar juntos, orando, né, e colocando diante do Senhor, né, a vida, né, da sua mãe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor te abençoe, que nós possamos todos ter, né, uma excelente noite. Querido Deus, te agradecemos por essa palavra, pedimos ao Senhor que realmente nos conduza sob a sua direção, que nós possamos buscar ser instruídos pelo Senhor, que nós possamos almejar e ter sede pela tua santa presença, e que possamos buscar também estar a cada dia na sua presença, não sair dela, não, ó Deus, sermos iludidos por pessoas ou por coisas ou por qualquer situação que tente nos tirar da tua santa presença, mas que possamos estar sempre, né, buscando estar na sua santa presença, e que possamos dar ouvido aos teus conselhos, que possamos ser realmente, ó Deus, ouvintes e praticantes dos teus ensinamentos, dos teus conselhos, para que possamos ser direcionados pelo Senhor, e para que possamos ser felizes, e para que possamos, ó Deus, ser vencedores em qualquer que seja a situação que vier sobre nós.
nessa hora, mais uma vez, já orei e já coloquei diante do Senhor, mas agora, como igreja do Senhor, junto com os teus servos, ó Deus, que também estão em oração nesse momento, entrego ao Senhor a vida da tua serva e da irmã Cristina, que passa, ó Deus, por essa dificuldade junto à sua mãe, que está ali internada, que o Senhor vá àquele leito de hospital, que o Senhor possa, ó Deus, agir, ó Deus, sobre a vida dela, que o Senhor possa usar os médicos, a medicação que está sendo administrada, que tudo possa correr bem para a honra e glória do Senhor, ó Deus, que a tua serva, porque ela também é serva do Senhor, possa, Deus, mais uma vez reagir, mais uma vez ter forças suficientes para reagir, ó Deus, e superar, ó Deus, mais uma vez essa enfermidade e ter a sua saúde restaurada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor pela restauração da tua serva. Pai, fique conosco, nos dê uma noite guardados e protegidos nas suas santas mãos, perdoe os nossos pecados. Assim oramos agradecidos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe.